E aí, gente? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui gravando sobre um tema que eu estou meditando já tem algum tempo, que é sobre sentir a Deus e conhecer a Deus. Eu acho que existe uma confusão aqui, onde nós resumimos a Deus somente em sentir e menosprezamos o conhecimento de se aprofundar em quem Deus é. E é sobre isso que eu quero falar, então fica aqui comigo. Eu creio que vai ser uma conversa bem edificante e eu peço para que você já curta, se inscreva aqui no canal e me ajude para que a gente possa propagar essa mensagem poderosa do Evangelho. Amém? Bom, vamos lá, gente. Eu andei pensando muito, eu estou lendo, a gente tem um grupo, inclusive eu vou deixar até no link na descrição aqui, nós temos um grupo no WhatsApp, onde nós fazemos algumas leituras de alguns livros específicos da própria Bíblia e tiramos as dúvidas e tudo mais. E nós estamos lendo agora Lucas, e Lucas ele é fantástico, ele faz a narrativa dos acontecimentos, dos fatos da história de Jesus. Os outros também, mas ele traz um estudo bem apurado sobre a história de Jesus. E eu estava lendo Lucas e comecei a ver e eu amo, sou apaixonado pela história de Jesus. Tenho alguns livros que eu comprei, que eu vou ler, e alguns que eu já estou lendo sobre a história de Jesus. E teve um versículo que capturou meu coração. Que a Bíblia vai falar que Jesus, ele revela sempre o Pai. Então Jesus, ele não veio trazer um Deus cristão. Jesus não veio trazer mais uma religião. Jesus não veio somente ser um bom mestre, mas Jesus, ele veio trazer a figura do Pai. Então ele revela o nosso Deus não como um todo-poderoso, não como criador, não como onipotente, onipresente, onisciente, que ele é tudo isso, mas a Bíblia fala que Jesus veio trazer o Pai, o conhecimento pleno do Pai. E aí ele fala que todo aquele que conhece a ele, o Filho, conhece o Pai. E é ele que revela o Pai para cada um daqueles que busca conhecê-lo. E é nesse versículo que me inspirou e me instigou ao ponto de eu pensar. Geralmente, nós temos uma impressão que Deus, ele é somente sentido, sabe? Sabe aqueles momentos que você às vezes está num culto ou está na sua vida cotidiana e aí você para e pensa, nossa, hoje eu não senti Deus. Só que eu queria te perguntar, o que é sentir Deus? Será que nós estamos resumindo a nossa vida com Deus como sentir a Deus? Então, quando eu não sinto, significa que Ele não está? Ou quando eu não sinto, significa que Ele não esteve presente, não está comigo, não está se movendo? Será que a nossa vida com Deus se resume em senti-lo? A Bíblia vai dizer que quando nós conhecemos a Cristo e nós prosseguimos em conhecer a Cristo, é Ele que nos revela o Pai. Então o Pai, ele não é revelado pelos sentimentos. O Pai, ele não é revelado pelas emoções. Embora sim Deus use as emoções para falar conosco, para tocar no íntimo da nossa alma, sim, eu não estou menosprezando isso. Mas eu quero dizer que existe um nível de profundidade aonde Cristo, quando nós conhecemos a Cristo, nós temos a plenitude do conhecimento do Pai. Esse Pai que nos ama, esse Pai que nos adotou, esse Pai que nos salvou, esse Pai que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Esse Pai que mandou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E eu tô lendo um texto que é 3,16, do Max Lucado, inclusive vou deixar o link aqui para você comprar. Quando você entra pelo link, por mais que você não compre o livro específico, mas você compre alguma coisa no link que eu mando, você está me ajudando, porque eu recebo uma comissão tanto da Amazon, da Shopee, e esse valor ele é revertido neste canal para comprarmos equipamentos, som, enfim, melhorar a câmera, enfim. Então, se você entrar no link e comprar, embora mesmo você não comprando o livro, mas comprando qualquer outra coisa pelo link, você está ajudando esse canal. Então, entre nesse link e compre para nos ajudar, tá bom? Mas eu tô lendo o livro 3,16 de Max Lucado, e ele vai dizer que Deus, ele tem o prazer em ser encontrado. Então, é como se
Deus, ele não é que ele está se escondendo, mas é como ele tivesse prazer onde os seus filhos o buscassem para conhecê-lo. E aí ele fala uma frase legal que ele usou uma aula de astronomia e aí ele deu um exemplo muito fantástico que os alunos estavam perguntando para a professora como que era a Lua, o formato da Lua, como que era lá, a gravidade, como que é para fazer as necessidades especiais, o que eles comem e tal, tudo mais. E aí a resposta da professora sempre era, eu acho, talvez, pode ser que seja dessa forma. E aí ele narra que no dia seguinte a professora levou um astronauta famoso e sentou esse astronauta no meio da sala e ela falou assim para os alunos, olha, agora você tem a oportunidade de fazer todas as perguntas, porque ele é alguém que de fato sabe dizer exatamente como é lá no espaço. E aí ele usa como se fosse Deus, porque Jesus, ele conhece a Deus. Jesus, ele esteve na glória. A Bíblia vai falar que todas as coisas se fez por intermédio dele. Então, antes de tudo, Jesus já estava lá. Então, ele é o único que pode nos revelar o Pai. Isso me encantou demais, porque eu fiquei pensando, às vezes a gente procura o sentimento, o arrepio, as luzes, o entretenimento, mas Deus, ele precisa ser conhecido na figura do Filho, porque o Filho sabe exatamente como o Pai é, e o Filho vai revelar exatamente quem o Pai é. E eu fiquei pensando, uau, às vezes nós estamos tão acostumados a sentir a Deus, a querer, a sentir um arrepio. E, gente, eu não tô falando que isso é errado, eu amo quando isso acontece. Mas a verdade é que na maioria das vezes isso não vai acontecer. E tá tudo bem. Por quê? Porque a nossa ideia é conhecê-lo a Cristo. É conhecê-lo a Cristo ao ponto de ele nos revelar o Pai. E quando nós revelamos o Pai, nós não somos mais movidos por sentimentos, nós somos movidos por convicção. É essa fé. A Bíblia vai falar que a fé é o firme fundamento, a convicção das coisas que se esperam. Não é um sentimento, mas é a convicção, é um firme fundamento. A fé não está baseada em emoções, mas a fé está baseada no conhecimento de quem Cristo é. E quando conhecemos a Cristo, conhecemos o Pai. E isso é incrível, porque nós estamos vivendo um cristianismo tão barato, tão superficial, aonde eu escuto muitas vezes as pessoas falando assim, nossa, o culto não estava bom, ah, esse evento não foi legal, ah, essa conferência não foi boa porque eu não senti a Deus, e eu fico pensando, mas Deus, ele não é um sentimento, Deus, ele precisa ser conhecido. E a maioria das vezes nós vamos conhecer a Deus e ter a convicção que ele está lá, mesmo não sentindo nada, mesmo não tendo nenhum arrepio. A Bíblia vai narrar uma história de Elias, onde ele está dentro de uma caverna. E aí a Bíblia fala que vem o fogo e Deus não estava no fogo. Que vem a tempestade e Deus não estava na tempestade. Que vem o vento e Deus não estava no vento. Mas em uma voz sussurrando, suave como uma brisa. E a Bíblia vai falar que Deus estava nessa voz. E aí eu fico pensando, meu Deus, nós estamos tão amarrados em uma filosofia onde nós precisamos sentir a Deus para ter a certeza que Ele está lá. Só que Deus não se resume em sentir. Deus, Ele é. A Bíblia vai falar, prossiga, conhecê-lo, a Cristo. A Bíblia vai falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por Ele. Nós não chegamos ao Pai por intermédio de arrepios de sentimento, nós chegamos até o Pai por intermédio de Cristo. E a Bíblia vai falar também que prossigamos em conhecê-lo e crescer na graça e no conhecimento de Deus. E a estratégia de Satanás é levantar contra todo o conhecimento de Deus. Porque o que vai nos manter firmes, irmãos, nas tribulações, nas provas, nas adversidades, não é o sentimento por Deus, mas é o conhecimento de Deus. É saber que nem sempre nós vamos senti-los, mas saber que sempre Ele estará ao nosso lado. Afinal, Jesus não mentiu quando Ele falou que estará conosco todos os dias até o fim dos tempos. Todos os dias significa todos os dias, no tempo bom, no tempo mau, na luta, no luto, na adversidade. Cristo estará conosco todos os dias. Então esse é o meu convite e eu espero que isso te inspire. Busque o Senhor, prossiga em conhecê-lo, faça do Senhor o seu alicerce.
Devore a palavra, devore a Bíblia, devore Cristo, devore tudo aquilo que vem do Senhor. Quanto mais conhecimento de Deus você tem, mais a sua fé vai ser uma fé firme e sólida no Senhor. E você não vai ser como aquelas sementes que vão cair nos espinhos, na pedra, e vão secar e não vão dar frutos. Você será uma semente que vai cair em uma boa terra, e essa terra vai dar frutos. Você vai ser aquela casa que vai estar construída na rocha. E pode vir o vento, a tempestade, e não vai te derrubar. Por quê? Porque você sabe quem Deus é, pelo conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e quebrado esse paradigma da sua cabeça. A maioria das vezes nós não vamos sentir a Deus. Atos é um livro da Bíblia onde narra muitas histórias. Tanto Atos como o Antigo e o Novo Testamento é um Deus sobrenatural. Você vai ver milagres, maravilhas em todos os momentos. Mas eu estava fazendo isso de Atos e vai falar que Atos foi construído durante 30 anos. O livro de Atos. E nós lemos aquelas páginas e quando nós colocamos no crivo de 30 anos, a gente vai ver que teve dias, teve meses, teve anos que não houve nenhum sinais e maravilha. A gente não sabe historicamente, mas dentro dos 30 anos, os discípulos, apóstolos, os homens e mulheres de Deus também tiveram momentos de solitude, momentos de paz, momentos onde eles não provaram o sobrenatural, mas eles estavam firmes no conhecimento de Deus. E é isso que levou à expansão da igreja primitiva. E nós somos frutos do trabalho dos nossos irmãos, que enfrentaram cova de leões, que enfrentaram prisões, que enfrentaram cruz, que enfrentaram perseguições. E eles só conseguiram resistir todas essas coisas, não porque eles sentiam a Deus, mas porque eles sabiam e conheciam quem Deus era, intermédio de Cristo Jesus. Então que essa seja a nossa fortaleza, o conhecimento de Deus a qualquer custo, tá bom? Que Deus te abençoe. Falou, falou.